Atos 16, a partir do versículo de número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Você gosta de despedidas? É possível que não. Minha filha Elisa, quando criança, ao pressentir que uma visita querida estava indo embora, trancava a porta de casa e escondia a chave. O sentimento transmitido pelo texto de hoje é de despedida. Pensando em algo para ilustrá-lo, lembrei-me da canção Amigos, que cantávamos aos finais de marcantes congressos na época de juventude. Talvez alguém se lembre dessa canção. Emoção, eu sei, floresce nestes corações amigos. Tantas situações vividas, tão preciosas, nunca mais se esquece. Mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar num só. Ser amigos é para sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigo, nós diremos, até breve, não,
adeus, eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas, amigos, nada vai nos separar. Com carinho e fé criados pela convivência pura, nos encontraremos sempre. Na distância, só o amor perdura. Ser amigos, mas perto estaremos sempre, como que nada hoje aconteceu, pois o amor brotou sincero e vai nos conservar num só. Ser amigos é para sempre, como eterno é nosso Deus. Como amigos nós diremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas, amigos, nada vai nos separar. Veremos hoje Paulo e sua equipe se despedindo de Filipos. Algo bem marcante acerca desse momento em Filipos é que eles estavam vivendo de acordo com o plano de Deus. Quiseram ir para a Ásia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Para a Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então Deus se manifestou e eles concluíram que Deus os queria na Macedônia. Foi para lá que eles foram e estavam de acordo com o plano de Deus. E quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, algumas realidades passam a fazer parte da nossa vida. Entre elas, já vimos que Deus nos dá o privilégio de ser usados como instrumentos para levar a mensagem de salvação àqueles a quem Ele quer salvar. Vimos também que quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, Deus nos dá o privilégio de ser usados como instrumentos a fim de levar libertação àqueles a quem Deus quer libertar. Vimos ainda que quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, Ele nos dá o privilégio de vivenciar um pouco do que foi a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, acrescentarei, por fim, que quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Em situações inusitadas, manifestação de graça. Em um mundo caído, lampejos de justiça. Em grande medida de sofrimento, consolação transbordante. E nós vamos iniciar no primeiro desses pontos. Em situações inusitadas, manifestação de graça. Paulo e Silas, após a libertação da jovem adivinhadora, da pitonisa, foram presos, colocados no cárcere, como vimos semana passada. E eles estavam no cárcere, orando e louvando a Deus. De repente, um grande terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As cadeias de todos se soltaram, abriram-se as portas. E nós então lemos no versículo de número 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere,
puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Irmãos, Deus, sobrenaturalmente, como agira na libertação de Pedro, em Atos 12, agiu aqui. O propósito, todavia, nesta altura dos acontecimentos em Atos dos Apóstolos, não era a libertação de Paulo e Silas, mas a manifestação da graça divina salvando uma família. Segundo a lei da época, o responsável por guardar prisioneiros recebia em si a punição que seria aplicada aos prisioneiros em caso de fuga. Então, querendo escapar do sofrimento e da vergonha, o carcereiro resolveu se matar. Quando ele viu as portas abertas, quando ele acordou assustado com o tremor que Deus havia permitido alcançar aquela cadeia, supondo que os presos haviam fugido e que ele estaria em maus lençóis, ele decidiu abreviar sofrimento. E puxando da espada, iria se matar. Versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz, lá de dentro do cárcere: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo se antecipou. Com uma lamparina de azeite, ou uma tocha, ou algo similar, tomado de medo, tentem entender a situação daquele carcereiro. Nós não sabemos como ele era, mas era ele quem mantinha presos aqueles que foram confiados a ele. E sabemos que, no geral, criminosos não são pessoas fáceis de relacionamento. E alguém que os mantém presos deve agir com firmeza. E ele, então, estava agora do lado de fora e os presos soltos. E Paulo disse: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. O versículo de número, então, 28, diz que, versículo 29, nos fala que ele, trêmulo, tomado de medo, entrou e prostrou-se diante de Paulo e Silas. O que estava na cabeça desse homem? O que esses prisioneiros vão fazer comigo? Que situação a minha? Irmãos, o texto nos mostra, no seu prosseguimento, que Deus não permitiu que nada de mal acontecesse com aquele homem. O texto nos fala que ele se aproximou diante de Paulo e Silas, se prostrou, certamente fechou as portas que haviam sido abertas. Aqueles presos estavam, o texto nos leva a entender isso, em estado de choque, em estado de pânico, com o agir sobrenatural de Deus. Não era para que houvesse fugas naquele momento, não era para que presos fossem libertados naquele momento. O propósito de Deus era outro. O texto fala, então, eu creio, concluindo aqui, não está claramente no texto, mas que depois de ele ter fechado as portas que foram abertas,
trazendo para fora, ou levando para fora, Paulo e Silas, fez a eles uma pergunta, conforme nós lemos no versículo de número 30. E a pergunta é a seguinte: que farei para ser salvo? Que devo fazer para ser salvo? Foi a pergunta que ele fez. Que devo fazer para ser salvo? E essa pergunta não era para ser salvo de uma justiça que seria contra ele, porque todos estavam presos. Quando ele fala que devo fazer para ser salvo, o que aquele homem queria dizer é que ele havia entendido, por algum motivo, por alguma ação no seu coração, da parte do próprio Deus, que ele era pecador e que ele precisava do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Será que o testemunho da pitonisa teve influência nisso? No versículo de número 17, nós lemos, no mesmo capítulo, que quando Paulo, Silas e os demais membros da equipe missionária, Lucas, Timóteo, quando eles iam ao lugar de oração, a pitonisa, a jovem adivinhadora, clamava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu por muitos dias, se repetia por muitos dias, e aquela mulher, aquela adivinhadora, era considerada naquela cidade como um vulto espiritual. E ela clamava: estes homens vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E de repente ali num momento, Paulo, cansado com aquilo, não querendo misturar as coisas, não querendo criar um sincretismo, Paulo expulsa aquele espírito em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. O espírito saiu na mesma hora. Isso tudo se divulgou ali. Isso tudo repercutiu na cidade de Filipos. Será que o testemunho da pitonisa teve influência? Aquilo que aconteceu posteriormente com a pitonisa, a libertação, teve influência? Na pergunta do carcereiro. Será que o cantar hinos de louvor em meio à dor, o orar a Deus, o louvar a Deus, o adorar a Deus com gratidão em meio à dor, tocou no coração daquele carcereiro? Irmãos, fato é que Deus estava trabalhando nele. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias quando quer chamar alguém. Deus estava trabalhando com aquele homem em situações inusitadas, manifestação de graça. Que farei para ser salvo? E Paulo então responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Irmãos, possivelmente o endereço dele era mais ou menos como o meu endereço. A minha casa é contígua ao templo. É aqui no templo, né? O meu endereço é o endereço da igreja.
Possivelmente era assim a casa do carcereiro, era o endereço do cárcere, ao lado, contígua ao cárcere. E ali ele levou aqueles homens, os seus estavam ali, eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos da sua casa. Eles tiveram acesso à palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso não quer dizer, irmãos, essa palavra aqui, que a crença do carcereiro salvaria a família. Não é assim que nós devemos interpretar. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que se eles crescem no Senhor Jesus Cristo, a fé salvaria a ele e a família dele, se cresce também. O caminho estava aberto para ele e para a família. À medida que eles crescem, a promessa é para nós, diz o texto lá de Atos 2, 38 e 39, e para os nossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor chamar. Creiam em Deus e serão salvos. Se você crer, você será salvo. Se sua casa crer, a sua casa será salva. E o evangelho foi pregado a ele e à casa dele. Os versículos de número 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja só o que aconteceu. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, as feridas ainda não haviam sido tratadas e não seriam tratadas por eles. Mas naquela mesma hora da noite, nem visto o que aconteceu, o carcereiro cuidou das feridas, dos vergões deixados pelos açoites. E o carcereiro foi batizado, e todos os seus. Nós não vamos entrar aqui na questão de se havia ou não crianças, falamos nisso quando estudamos a conversão de Lídia e o batismo de Lídia e de sua casa. Eu quero apenas ressaltar aqui, no versículo 34, que com todos os seus manifestava grande alegria por terem o quê, irmãos? Crido em Deus. Eles creram, e por isso foram salvos. Eles creram e por isso foram salvos. Grande alegria por terem crido em Deus. Quando estamos vivendo de acordo com os planos de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Em situações inusitadas, manifestação de graça. Irmãos, eu tive o privilégio de, num momento do ministério, ver Deus agindo numa situação inusitada. Um relacionamento que não deu certo. Uma pessoa que, por meio de quem outras pessoas conheceram o Evangelho, mas essa pessoa que levou as outras a conhecer o Evangelho, agiu de uma forma terrivelmente contrária ao Evangelho. Mas essas pessoas que conheceram o Evangelho, permaneceram firmes no Evangelho, mesmo com o escândalo daquele que levou a essas pessoas o Evangelho. E em todo este conjunto de fatores,
que estava acontecendo naquela situação, eu pude olhar e falar: meu Deus, como que é a graça? Como que é a graça? Em situações inusitadas, Deus manifesta graça. O texto fala que eles foram batizados, o carcereiro lavado. Alguém disse que a lavagem foi recíproca. Talvez o mesmo vasilhame usado para lavar os ferimentos tenha sido usado para a ministração do batismo. Quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Crisóstomo, lá no início da igreja, disse o seguinte: as correntes dos prisioneiros se soltaram e piores cadeias ainda foram tiradas do carcereiro por Deus. Ele pediu uma luz, mas a verdadeira luz se acendeu em seu próprio coração. E Crisóstomo completa: as duas lavagens são aqui postas em notável contraste. As águas do batismo lavaram as profundas máculas do carcereiro, que eram feridas abertas mais graves do que os ferimentos causados pelas varadas dos lictores nos missionários cristãos. Quando estamos vivendo de acordo com os planos de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Em situações inusitadas, manifestação de graça. Em um mundo caído, lampejos de justiça. É o prosseguimento do texto, a partir do versículo de número 35. A madrugada foi intensa. A madrugada foi bastante produtiva. Uma refeição, batismo, cuidado, pregação, fé despertada. Ao fim da madrugada, algo interessante aconteceu. Paulo e Silas, por conta própria, voltaram para o cárcere. Não era tempo deles saírem. Não era tempo deles fugirem. Não era isso que Deus queria. Deus queria salvar uma família. Eles voltaram para o cárcere. Mas pela manhã, o carcereiro foi surpreendido. Versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Pela manhã veio esta notícia. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eu creio que o carcereiro deu essa notícia com muita alegria para Paulo e Silas. Talvez foi com pesar que o carcereiro os tenha conduzido de volta para o cárcere interior e os prendido ali. E chegou a notícia direto dos magistrados da cidade, dos pretores da cidade. E o carcereiro então foi: olha, os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Vocês podem sair e vocês podem ir em paz. Mas ele se surpreendeu com a reação de Paulo. Irmãos, eu quero citar uma frase, um texto de Cícero. Cícero foi um grande advogado, orador romano, que faleceu no ano 43 a.C. Um homem muito famoso no Império Romano, muito considerado. E Cícero disse que algemar um cidadão romano era um crime.
açoitá-lo era um escândalo e matá-lo era um parricídio. Por outro lado, um historiador chamado Suetônio disse o seguinte: reivindicar a cidadania romana ilegítima ou falsamente era um ludíbrio punido com morte. Então nós temos dois pontos aqui. Quando nós citamos Cícero, nós queremos mostrar para os irmãos que um cidadão romano não deveria ser açoitado. Isso não era permitido, era um escândalo. Ser algemado era um crime. Matá-lo era um parricídio. Ora, uma grande injustiça havia acontecido ali em Filipos. E Suetônio diz que se alguém que não fosse, dissesse, de forma ilegítima, de forma falsa, que era cidadão de Roma, deveria ser punido com morte. Gente, Paulo e Silas não estavam blefando aqui. Eles eram romanos. Eles eram cidadãos romanos. Paulo era cidadão romano de nascimento. Ele vai dizer isso mais adiante. Então chegaram aqueles lictores, chegaram os enviados dos pretores, dizendo que eles deveriam ser soltos, postos em liberdade. E Paulo então disse: não será desta forma. Não será desta forma. Fica aqui uma dúvida que os comentaristas, uns sugerem algo, outros sugerem outra coisa. Será que Paulo, antes de ser preso, tenha clamado civis Romanus sum? Será que Paulo, antes de ser preso, tenha clamado que ele era cidadão romano? Não sabemos. Certo é, contudo, que agora ele se manifesta cidadão romano. E o que é que estava por trás de sua atitude? Será que Paulo queria simplesmente a vindicação de sua honra? Será que Paulo queria agora sair por cima? Não é isso. Não é isso. Paulo escreveu aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, que se tornou servo. Paulo escreveu aos Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não ter vanglória, não ter soberba. Não era isso que estava por trás da ação de Paulo. Vamos prosseguir a leitura do texto. Olha o versículo 37, o versículo 38. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente, nos ponham em liberdade. Versículo 38. Os oficiais de justiça comunicaram isto aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Agora o negócio mudou. Agora os oficiais de justiça comunicaram aos pretores, os pretores se sentiram numa situação profundamente desconfortável, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Gente, os oficiais de justiça não se preocuparam com a injustiça cometida contra os missionários cristãos. Os pretores não se preocuparam com o erro e a crueldade de que eles mesmos se tinham tornado culpados. Os pretores, os oficiais de justiça,
não temiam a ira de Deus e algum julgamento futuro da parte de Deus, mas ficaram em pânico quando descobriram que os homens a quem haviam maltratado eram romanos, pois temeram ter de prestar contas ao Senado romano e serem julgados, o que poderia lhes custar o cargo, além de alguma punição pessoal. Irmãos, quando alguém se sente ameaçado na sua posição, na sua reputação, as coisas mudam. Espera aí. Vamos resolver esse negócio logo, porque senão as coisas vão ficar ruins para nós. Tendo passado por essa dificuldade, por agirem injustamente contra alguns cristãos, olhem o raciocínio. Tendo os pretores passado por essa dificuldade, por agirem injustamente contra alguns cristãos, eles iriam pensar duas vezes antes de fazerem isso de novo. Paulo não estava preocupado consigo, com sua segurança e bem-estar. Paulo estava preocupado com a segurança e o bem-estar das pessoas que haviam se tornado cristãs em Filipos. As autoridades precisavam saber que antes de agir contra alguém, elas precisavam pensar algumas vezes. Era esta a preocupação de Paulo. Além disso, Paulo estava preocupado com o fato de que, possivelmente, a desgraça pública a que haviam sido sujeitados poderia impedir a aceitação da mensagem do Evangelho. Se eles saíssem ocultamente da prisão, essa saída poderia ser interpretada como reconhecimento de culpa por algum crime, o que prejudicaria a igreja nascente em Filipos. O que Paulo queria, ao deixar a cidade de Filipos, era deixar aqueles irmãos numa situação de continuar a obra lá, pregando o evangelho sem nenhum embaraço, sem serem ameaçados por autoridades inescrupulosas, agindo sem justiça. Era isso que Paulo queria. Irmãos, vamos prosseguir aqui a leitura do texto. Vejam o versículo que vem em seguida. Versículo de número 39. Então foram ter com eles, aqui o texto fala dos pretores, dos oficiais de justiça. Então foram ter com eles, com Paulo e Silas, lá no cárcere, e lhes pediram o que, irmãos? Desculpas. Interessante que as coisas que acontecem, mesmo em lugares privativos, espalham, não espalham? As coisas espalham. Os presos viram o que aconteceram. O carcereiro viu o que aconteceu. Os pretores foram lá pedir desculpas a Paulo e Silas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Eles falaram: olha, nós pedimos desculpas pelo que fizemos errado mesmo. Agora, por favor, vão embora da cidade. Vão embora da cidade. Irmãos, os filipenses, nós vimos isso numa das palavras anteriores. Os filipenses faziam parte de uma colônia romana, era uma colônia. Era a cidade principal do distrito e colônia. Os filipenses eram cidadãos romanos. Tinham esta dádiva que eles valorizavam muito.
Tanto é que ao escrever Paulo aos Filipenses diz, olha, a nossa pátria está nos céus, não misturem as coisas, a cidadania celestial é mais importante que a cidadania romana. Mas aqui, aqueles pretores estavam temerosos de que os filipenses, ferozmente orgulhosos da posse da cidadania romana, tomando conhecimento de que cidadãos romanos foram tratados com injustiça, aqueles pretores estavam com medo, seria bem provável que houvesse algum levante ou perturbação popular contra eles. Então aqueles pretores dizem, olha, por favor, deixem a cidade, deixem a cidade. As autoridades quiseram que Paulo e Silas saíssem. Não tinham autoridade para mandá-los, mas pediram, depois de pedir desculpas, pediram a eles que eles se retirassem da cidade. Rogaram, um pedido de alguém que estava com medo. Olha, por favor, façam isso. A fim de que a história não chegasse ao conhecimento das massas com Paulo e Silas ali e houvesse um levante contra eles. Irmãos, quando estamos vivendo de acordo com os planos de Deus, Ele nos dá o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Em um mundo caído, podemos ver lampejos de justiça. As coisas não estão soltas. Existe um Deus que reina. As coisas não estão soltas, acontecendo de qualquer forma. Existe alguém que está no trono. A justiça de Deus se manifesta. Ainda que nem sempre neste mundo vejamos a justiça acontecendo como gostaríamos que acontecesse, mas somos visitados por lampejos de justiça. Assim como o salmista disse, eu creio num Deus que governa, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio na ação de Deus, eu creio que o crime não sairá impune, eu creio no justo juiz. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o coração, espera pelo Senhor, quem vive de acordo com o plano de Deus. Tem o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais. Em um mundo caído, lampejos de justiça. E por fim, em grande medida de sofrimento, consolação transbordante. Vejam o versículo 40, apenas o versículo 40, e rapidamente nós passaremos por este ponto. Tendo se retirado do cárcere, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. As feridas haviam sido lavadas, mas ainda não havia tempo de elas terem cicatrizado. O açoite havia sido no dia anterior. Foi tudo muito rápido. Um dia, uma noite, uma madrugada no cárcere. Foi tudo muito rápido. Eles se retiraram do cárcere, talvez andando com dificuldade por causa da dor, dos açoites. Eles foram para a casa de Lídia. Era lá que a igreja estava começando a se reunir, estava começando a funcionar. E vendo os irmãos, o que é que o texto diz, irmãos, no final do versículo 40? E vendo os irmãos, o que é que Paulo e Silas fizeram? Os confortaram. Percebam este detalhe aqui. Eles confortaram os irmãos. Paulo e Silas.
depois de uma noite insone, muito trabalho, pregando o evangelho, batizando a casa do carcereiro, as costas feridas, um dia passado com os pés no tronco, no cárcere interior, masmorra de criminosos que cometeram delitos graves, passaram a noite em claro, agora de dia foram para a casa de Lídia, e chegando lá viram os irmãos, os confortaram. O conforto de Deus sobre a vida deles era grande o suficiente para trazer-lhes paz naquele momento, paz transbordante, que podia alcançar outros que, humanamente falando, estavam numa situação muito mais tranquila que eles, muito mais favorável que a deles. Quando vivemos de acordo com o plano de Deus, temos o privilégio de o ver transformar vales áridos em mananciais, em grande medida de sofrimento, consolação transbordante. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Veja o que a palavra de Deus diz. São palavras de Deus por meio do seu Espírito Santo, reveladas a este mesmo Paulo, de quem nós estamos falando. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, o texto diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmãos, eu acho isso maravilhoso. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Vimos isso na semana passada. Quando estamos vivendo de acordo com os planos de Deus, Ele nos dá o privilégio de experimentar um pouco do que foi a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em grande medida de sofrimento, consolação transbordante. O episódio que envolveu Paulo e Silas tornou-se um exemplo da providência divina para os crentes de Filipos. Eles foram consolados, eles foram confortados. O quadro antes estivera negro, agora tudo estava aclarado novamente. Aqueles crentes em Filipos poderiam esperar da parte do Deus fiel igual proteção e orientação.
a consolação recebida por Paulo e Silas foi suficiente para eles e para os irmãos. É assim que funciona quando estamos vivendo de acordo com os planos de Deus. Em grande medida de sofrimento, consolação transbordante. Então, o texto encerra. Então, partiram. Então, evitando gerar problemas, atendendo ao pedido dos pretores, não precisavam, mas a obra já havia sido feita. Então, partiram. Então, deu-se a despedida. Aconteceu uma despedida aqui. E eu creio que, devido ao tempo intenso que eles viveram, foi uma despedida com abraços e lágrimas. Uma despedida onde ficaram marcas inapagáveis no coração de quem ficou e no coração de quem partiu. A igreja de Filipos tornou-se uma das melhores e mais vigorosas igrejas cristãs que Paulo teve o privilégio de iniciar em suas viagens missionárias, o que foi motivo de regozijo para ele pelo resto de sua vida terrena. Irmãos, quando nós lemos, eu faço a leitura aqui rapidamente, na abertura da carta aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Quando eu olho para trás e vejo tudo que nós passamos, eu dou graças a Deus pelas recordações que tenho, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo escreve assim, falando das recordações que ele tinha dos filipenses. Um grande e duradouro bem foi realizado por essa visita a Filipos. Uma igreja foi ali estabelecida, seus membros se mostraram dignos de sua profissão de fé, Paulo tornou-se imensamente querido por eles. Por 2 vezes os filipenses socorreram Paulo em Tessalônica, por 1 vez em Corinto e também por 1 vez em Roma. Paulo voltou a Filipos 5 a 6 anos depois desta primeira visita. E depois desta primeira visita também, 10 anos depois aproximadamente, ele escreveu a sua carta, essa carta aqui da qual lemos esses versículos, aos Filipenses. Quando estamos vivendo de acordo com o plano de Deus, muita coisa acontece. Quanto fruto bom se colhe quando vivemos de acordo com o plano de Deus. Nós vamos orar. E a palavra final, ao fechar esta série de palavras sobre a visita de Paulo a Filipos, é que você entenda que não há outra forma melhor de viver, senão de acordo com o plano de Deus. Não siga o próprio coração, não siga a própria vontade, não siga o próprio querer, a própria carne. Siga o plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é muito superior a qualquer plano que nós mesmos podemos pensar, imaginar e vivenciar partindo de nós mesmos. O plano dele é perfeito.
Senhor, que viagem inesquecível. Que tempo maravilhoso. Primeira missão cristã na Europa, primeira terra visitada, primeira cidade alcançada. Quanta experiência! E todas elas nos mostrando, Pai, que os planos do Senhor são sempre os melhores. A sua palavra nos mostra que não ficamos imunes a sofrimento e dor, mas em meio a sofrimento e dor, o consolo é transbordante. Em meio a vales áridos, vemos o Senhor fazer surgir mananciais. Manifestação de graça em situações inusitadas, em grande medida de dor, consolo transbordante, lampejos de justiça em meio a um mundo caído. E assim vamos vivendo, ó Deus, e nos alegrando com o consolo que nos alcança e que é suficiente, suficientemente grande para, a partir da nossa vida, alcançar a outros. Ajuda-nos, Deus, nas nossas questões particulares. Não fazer o que achamos melhor, não querer escolher o que melhor nos agrada, se porventura estiver contrário aos planos do Senhor. Ajuda-nos a render aos seus planos, Pai, e a entender que a vontade do Senhor para nós é boa, agradável, perfeita. Ajuda-nos a obedecer, conforme está tão bem ilustrado aqui neste capítulo 16 de Atos. Como o Senhor usa como instrumentos em suas mãos aqueles que andam pelo caminho da obediência. Senhor, assim nós fazemos esta oração, louvando o Senhor pelo ensino compartilhado pela sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.